Bom dia, nós estamos começando mais uma videoconferência, uma webconferência do programa de Educação à Distância da Anhembi Morumbi, e nessa webconferência a gente está cobrindo o tema de técnicas de negociação, que é a nossa disciplina de estudo. Nós já temos uma participante, a Dmitra, que está aqui conosco. Alô, Dmitra, se você estiver me ouvindo, por favor, sinaliza que a voz está chegando, o som está chegando ok. Já tenho a sinalização da Dmitra de que está tudo ok. E vamos começar a nossa webconference sempre com a nossa programação original, né? A gente faz uma pequena preleção sobre as unidades. Nesse caso, como é a segunda webconference, a gente vai falar sobre as unidades de 5 a 8, né? Durante um período de 20 a 25 minutos, e logo em seguida a gente abre para uma discussão com os alunos, que nesse caso a gente está começando aqui com a Dmitra. Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar das negociações multiculturais, que é justamente o tema da unidade 5. E é legal começar a se discutir isso, porque, curiosamente, a Dmitra está lá na Grécia, curtindo a Grécia e todos os seus encantos, embora não hajam tantos encantos assim do ponto de vista econômico, em função da crise que afeta o mercado comum europeu. Mas a principal dificuldade que se tem com relação a negociações multiculturais é uma variação bastante grande no que diz respeito a valores e a normas que são seguidas pelo grupo, né, em outra localidade. Na verdade, a gente parte do princípio de que existem diversos conceitos de cultura, mas o conceito que a gente pode usar aqui, que é bastante aplicável à área de negociação, seria a ideia de que cultura consiste nos valores de um dado grupo de pessoas, nas normas que esse grupo de pessoas segue e nos bens materiais que eles criam. O último item, bens materiais, na verdade é um reflexo ou uma derivação daquilo que a gente tem como orientação geral do trabalho dentro de uma comunidade. Em função dos valores, em função das normas, né, a própria produção, seja ela uma produção industrial, seja ela uma produção cultural, ela é norteada por esses elementos básicos, os valores e as normas que o grupo compartilha. E onde é que surge a dificuldade com relação às negociações? É que, quando se trabalha com culturas diferentes, as bases para se trabalhar são também igualmente diferentes. Valores, eles variam tanto no tempo quanto no espaço. E quando esses valores variam, eles conformam regras, sistemas diferentes. E o negociador que não está preparado para perceber isso, que não está preparado para interagir com isso, ele começa a ter uma grande dificuldade para conviver dentro de uma mesa ou numa mesa de negociação com os seus pares. Por quê? Porque ele não consegue, muitas vezes, entender que esses valores e normas criam sistemas completamente diferentes. No nosso material, a gente fala do sistema econômico. Como é que pode variar o sistema econômico? Simples. A gente pode evoluir, por exemplo, de um ambiente onde o governo é democrata para um ambiente onde o governo tem um nível de centralização e de quase que chegando à ditadura, um governo totalitário. E nesse ponto, a gente não pode dizer simplesmente isso é certo ou errado. A depender da época,
a depender das circunstâncias, muitas vezes adotar-se um sistema ou outro de governo é mais apropriado, e não simplesmente se escolher um sistema e seguir esse sistema o tempo todo. Outro sistema que varia é o político-social. A relação entre o governo e a sociedade como um todo. Isso é, qual é o tipo de ingerência que o governo tem em cima das ações sociais. Então, nós temos governos mais assistencialistas, governos mais distantes, que deixam a economia e a própria sociedade se regular e intervêm pontualmente, e uma série de gradações nesse meio. No nosso caso, por exemplo, o governo brasileiro, ele tem características muito centradas no assistencialismo, mas existem outros governos em que a preocupação maior é uma preocupação de regulamentação com pequenas atividades, com um pequeno conjunto de atividades, e não com uma gestão da sociedade como um todo em um nível de profundidade semelhante àquilo que o governo brasileiro tenta fazer. Outra coisa que pode variar de um ambiente para outro é o próprio modelo financeiro e fiscal. Mais especificamente falando do modelo fiscal, seria a carga tributária. E muitas vezes a gente sabe que um estrangeiro vindo para o nosso país, ele se assusta com o volume enorme de tributos que se tem. Não só com relação à variabilidade do volume de tributos, mas também com relação ao valor numérico em si que é praticado. E isso, como varia de país para país, pode causar uma série de dificuldades quando se tenta mover uma empresa, né, de um país para outro, ou criar uma subsidiária num outro país. Esse movimento de passagem de uma empresa para um outro país, ele se torna cada vez mais frequente hoje em dia em função da aceleração e do aprofundamento do conceito de globalização. A competição entre empresas leva a que a gestão dessas empresas busquem fontes de recursos mais baratos de toda a ordem, fontes de recursos com relação a recursos humanos, fontes de recursos com relação à matéria-prima, fontes de recursos com relação à tecnologia. E aí as empresas têm interesse de desenvolverem atividades em outros países. Não só para buscar novos clientes, mas também para produzir aquilo que lhes diz respeito. Um outro sistema que também varia, e varia muito, é o de infraestrutura. Nós vemos hoje, especificamente no momento que estamos vivendo, críticas muito grandes ao planejamento da infraestrutura do país, especificamente na área de energia, onde se tem recursos energéticos, mas não se tem, por exemplo, linhas de transmissão para levar esses recursos energéticos aos pontos onde essa energia vai ser consumida. A gente está falando, nesse caso, especificamente lá da energia eólica que está sendo produzida no Nordeste e que não tem forma de escoamento para se levar isso ao ponto onde essa energia vai ser efetivamente transformada em produção, transformada em algum bem social. Esse é um problema de infraestrutura. Então, de um lado para outro, né, quando nós nos movemos de uma nação para outra, a gente encontra esse tipo de dificuldade. Outra coisa também que a gente tem é o sistema legal. O sistema legal, ele também varia de país para país com relação à sua condução básica. Um exemplo de uma variação muito grande do sistema legal, a gente tem no próprio Estados Unidos, por ocorrência do evento do 11 de setembro. Nos Estados Unidos se tinha uma filosofia legal que dizia o indivíduo é inocente até que se prove o contrário. E com a ocorrência do 11 de setembro, toda a legislação americana como que se transformou da noite para o dia, revertendo essa visão. De novo, não se pode dizer que isso é bom ou é ruim. É decorrência de um fato, né, extemporâneo, e um fato que levou a sociedade a aceitar uma nova orientação jurídica, uma nova orientação legal. Então, hoje, nos Estados Unidos, né, a filosofia, para a gente tentar simplificar essa visão, é justamente o oposto. O indivíduo é culpado até que se prove o contrário.
A gente está exagerando um pouco essa colocação, mas de fato houve uma mudança na filosofia que orienta a visão da relação do indivíduo com o sistema legal, principalmente fortemente orientada pela insegurança da sociedade em função de atos terroristas, em função de uma série de ataques que levaram a uma quantidade de mortes bastante significativa, que é o caso, por exemplo, do 11 de setembro. Além disso, é claro, a gente tem o sistema cultural e religioso. E sobre isso a gente não precisa falar muito. A gente sabe que, a depender da cultura e da religião, há uma variabilidade muito grande entre povos. E isso influencia os negócios. Cada um desses aspectos que a gente está discutindo aqui, que a gente está elencando e que são apresentados no slide, eles evidenciam uma forte pressão sobre a atividade de negociação. Por quê? Porque as pessoas são, em si, um ponto de convergência de todos esses sistemas e pensam segundo os sistemas onde estão inseridos. Consequentemente, pensam de maneira diferente e isso leva a terem critérios de avaliação, critérios de consideração completamente distintos. Daí surge a dificuldade das negociações multiculturais. Um outro sistema que não é abordado no nosso material, que não está lá destacado, mas que a gente poderia citar, e por isso que ele é destacado aqui no nosso slide de orientação do nosso bate-papo, é o sistema tecnológico. A própria variação do avanço tecnológico que se tem de uma nação para outra também cria dificuldades na hora de se tocar uma negociação. Por que isso? Porque dentro de um país eu posso ter extrema facilidade para usar recursos de tecnologia que facilitam a condução ou implementação dos acordos que são feitos dentro ou em cima da mesa de negociação. Em outros países onde há uma variação muito grande do nível de desenvolvimento tecnológico, isso talvez não possa ser feito. E aí a gente tem mais um complicador a ser considerado nas negociações multiculturais ou nas negociações internacionais. Quando a gente fala especificamente de valores, que é o que a gente usou, um termo que se destacou lá na definição de cultura, eles são influenciados, então, como a gente já tinha ressaltado, tanto pela cronologia quanto pela geografia. O que quer dizer isso? Eles variam com o tempo e também variam, né, de espaço para espaço. As visões que se tem são quase que antagônicas. Então a gente tem uma grande distância entre os valores que eram preservados e os valores que eram destacados antigamente e hoje. Então existe uma dicotomia, existe um afastamento, uma polarização entre o que se pensava no passado e o que se pensa hoje, dentro de um mesmo país. O exemplo típico que a gente pode dar é o que a gente acabou de citar com a mudança da norma principal de direito em função do que aconteceu nos Estados Unidos no 11 de setembro. Praticamente de um dia para outro, a maneira de se valorizar o conceito de liberdade mudou dentro do país. A orientação de que todo cidadão era inocente até que se prove o contrário era muito focada em cima do conceito de liberdade, do conceito de que o cidadão tinha espaço para se movimentar quase que totalmente garantido. Com uma mudança, com um evento dentro do próprio país, esse conceito ele é revertido. Então, isso é um bom exemplo do antes e do hoje, do antigamente e do hoje, e que acontece num curto espaço de tempo. Por outro lado, a gente tem as variações com relação também ao espaço geográfico. E se percebe com facilidade que essas variações elas podem ser polarizadas, por exemplo, numa visão Oriente-Ocidente, onde a maneira de pensar, a maneira de conduzir, a maneira de se portar de forma ética e moral, ela é diversa entre o Oriente, os países asiáticos, por exemplo, e o Ocidente, representado principalmente pelos Estados Unidos. Mas essa variação, ela acontece num espaço
ainda menor. Quando a gente vê, por exemplo, o mercado comum europeu, a União Europeia, a gente percebe que dentro de um mesmo continente, com distâncias medidas assim, algumas centenas de quilômetros, existe uma variabilidade muito grande do posicionamento das nações. Então, esses aspectos, né, a mudança, e uma mudança radical do ponto de vista social, é que dificultam as negociações internacionais. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando se vai conduzir negociações internacionais, para procurar entender a outra parte com muito mais afinco, com muito mais dedicação do que a gente faria normalmente com uma negociação que está sendo feita no próprio país ou na própria região onde habitualmente a gente vive. Já que a gente falou de valores, vamos dar uma complementada nisso, falando também de ética. E ética é um conceito hoje cada vez mais em pauta, cada vez mais colocado nas primeiras páginas do jornal. O questionamento com relação ao que é ético, o que é correto e o que não é. Existem diversas definições, inclusive as definições que são usadas na própria apostila, no próprio material que vocês têm. Mas eu, particularmente, gosto muito de uma definição que é atribuída a Confúcio. Se foi ele que disse isso, eu não sei. Na verdade, a gente costuma atribuir conceitos a outras pessoas ou a pensadores, né, para valorizar mais aquilo que está sendo dito ou aquilo que está sendo escrito. Mas, de fato, existem diversas fontes, né, tanto em livros quanto na internet, que atribuem essa frase ou esse pensamento a uma ideia original de Confúcio. E ele diz assim: o moralmente inaceitável, o antiético, é tudo aquilo que nós esconderíamos de nossos vizinhos de aldeia. Então, um bom critério para se saber se é ético ou se não é ética uma determinada ação, um determinado posicionamento, é simplesmente se questionar. Eu contaria isso de uma maneira aberta, de uma maneira assim, totalmente desarmada para qualquer pessoa? Se eu tiver restrições para comentar essa ação, ou esse posicionamento, esse valor com relação a outras pessoas, eu posso considerar que existem restrições éticas com relação a isso que eu estou considerando. O interessante é que muitas vezes a gente tem conflitos entre a ética e o sistema legal. Isso por quê? O sistema legal, ele vai a reboque da orientação de uma determinada sociedade. As leis, elas são criadas em função daquilo que a sociedade percebe e daquilo que ela acha que é necessário. Consequentemente, em um determinado momento, eu posso ter um movimento da sociedade que legitima no seu bojo, no seu seio, uma determinada ação, mas que ainda não foi transformada em alguma coisa com um amparo legal. Então eu posso ter, sim, um conflito entre ética e sistema legal durante um determinado período, num ponto específico. Na verdade, esse conflito, ele existe continuamente. E ele faz com que o sistema legal sofra adaptações contínuas com relação àquilo que a sociedade vê como normal, aquilo que a sociedade aceita. Um exemplo típico dessa mudança, dessa variabilidade, seria hoje as mudanças da legislação com relação aos direitos dos gays, dos homossexuais, onde se está aceitando ou se está legitimando uniões estáveis entre gays, o que no passado não era aceito de maneira nenhuma dentro do sistema legal. Então, em função de uma mudança da sociedade, em função de um aumento de um contingente, né, de um grupo, a própria lei se ajusta e a gente não está falando de uma mudança que acontece num único país. A gente percebe que essas mudanças elas acabam acontecendo em diferentes países. Para dar continuidade ainda à ética, a gente pode dizer que as definições ou a orientação ética, ela pode ser tocada segundo diferentes critérios. Existe o critério utilitário, por exemplo, que diz assim: o maior valor para o maior contingente. Eu considero que é ético aquilo que beneficia o maior número de pessoas.
Existe também o critério individualista, que pensa no indivíduo, né, mas com uma visão de longo prazo. Então a gente percebe que vai ser ético, dentro dessa visão, aquilo que permite que a pessoa consiga ter uma melhor condição, uma coisa mais apropriada, que lhe diga, que lhe traga maiores benefícios, mas com uma visão de longo prazo, não com uma visão imediatista. Um outro ponto também a se considerar seria o conceito da moral, onde se tem uma outra visão de ética, que considera o posicionamento de todas as pessoas, os direitos de todas as pessoas, e que tenta compatibilizar esses direitos, fazendo com que aquilo que uma pessoa quer exercer dentro da sociedade, em termos de liberdade, em termos de ação, não venha a ser conflituoso com os direitos, a liberdade, a vontade dos seus vizinhos, das pessoas mais próximas. Essa seria um outro enfoque. Note que uma coisa que fica difícil quando a gente começa a estudar isso é a percepção de que esses sistemas, eles não se excluem, eles simplesmente consideram o problema segundo óticas diferentes. Então, muitas vezes até eles se superpõem. Outras vezes eles vão, em determinadas circunstâncias, eles vão ser antagônicos, eles vão ser opostos. Mas um critério seria o critério de justiça, onde a gente leva em consideração o tratamento equalitário, o tratamento igual para todas as pessoas, a questão da honestidade e da imparcialidade. Esse seria um quarto critério que a gente poderia usar para definir e aplicar o conceito de ética na prática. Mas, quando a gente fala de ética, a gente fala de conflitos básicos. E os conflitos básicos que envolvem a ética são lucro e competição versus ética e justiça. Dentro da nossa sociedade, a gente tem uma pressão muito grande para o resultado. Essa pressão está presente dentro das negociações, se ter vantagem, se conseguir alavancar vantagens, e isso pode levar a pessoa a ter um comportamento que não seria socialmente, não seria eticamente aceito, justamente para satisfazer essa pressão que se tem sobre resultados financeiros, sobre uma maior vantagem em relação à outra parte. Até porque a sociedade como que legitima o ganhador. E isso leva ao segundo conflito básico, que seria meio versus fins. O melhor exemplo que se pode dar desse conflito é a visão que se tem da gestão de um certo político na cidade de São Paulo, que foi prefeito, chegou a ser governador do estado, e que tinha um slogan, nele não tinha esse slogan, mas o próprio povo legitimava o slogan do rouba mais faz. O que significa isso? Olha, os meios, as formas como as ações foram conduzidas, elas não foram legais. Elas foram talvez inadequadas, né? Ou certamente inadequadas. Mas como o resultado foi bom, a gente tolera o meio. Isso é um conflito básico dentro da ética. Na ética diz que tudo que se faz precisa obedecer a um determinado sistema de valores, independentemente do porquê se faz, ou independentemente do que a gente está objetivando com aquela determinada ação. Então a gente tem um conflito com relação às pressões sobre resultados e um conflito com relação também aos objetivos, de uma maneira genérica, né, que podem se legitimar dentro da cabeça de uma pessoa, justificando a determinada condução de uma questão que é uma condução antiética. A segunda parte da segunda parte da matéria diz respeito à tomada de decisão. E aí a gente está falando já do fechamento das negociações. A tomada de decisão, ela envolve um procedimento que é bastante simples, mas que muitas vezes escapa ao negociador na hora em que ele está tocando um processo de negociação.
A tomada de decisão, ela parte do pressuposto de que é preciso, primeiro, se definir direitinho qual é o nosso objetivo. E dentro de uma negociação, a gente pode ter objetivos conflitantes, que variam de uma situação para outra, e objetivos convergentes, objetivos de toda e qualquer ordem. Mas é preciso que se defina logo de imediato o que se quer. Então, se a pessoa entra numa negociação, né, e depois chega a uma determinada evolução dessa negociação, sem ter uma definição clara na sua cabeça de qual é o seu objetivo, o que ela de fato deseja, a própria negociação como um todo já está comprometida. Então, no processo de tomada de decisão, a primeira coisa é a definição do objetivo. E se a gente está pensando em termos de negociação, esse objetivo ele deveria ser definido até antes da negociação. Ele pode, à medida em que nós vamos adquirindo mais conhecimento, à medida que a gente vai recebendo mais informação, ele pode até evoluir, mas ele precisa ser definido de início para conduzir todos os esforços do negociador para se chegar ao sucesso, aquilo que a gente chamaria de sucesso na negociação. Definido o objetivo, a gente tem que entender o contexto. Entender o contexto significa entender o ambiente onde está negociando, para saber quais são as restrições desse ambiente, quais são as disponibilidades desse ambiente, com o que a gente pode efetivamente contar e com o que a gente não conta na hora que está se tentando atingir esse objetivo. E entendido o ambiente, a gente parte para entender o problema como um todo. Por que esse objetivo ainda não foi alcançado? Então a gente já tem um contexto, já se entendeu aquele determinado ambiente, por exemplo, aquele ambiente de concorrência, o ambiente daquela empresa, ou o ambiente social onde se tem um conflito que precisa ser negociado, e aí a gente vai procurar entender, em função desse contexto, o que é o problema como um todo. Porque mudando o contexto, mudando o ambiente, as dificuldades mudam, e essas dificuldades elas acabam por definir o problema de per si. Bem, entendi o contexto, entendi o problema, agora eu vou pensar nas alternativas. E eu posso ter uma lista enorme de alternativas. Pensei nas alternativas, eu vou buscar avaliar essas alternativas. E, finalmente, escolher as alternativas. Dentro da condução desse pensamento, que é quase linear, por quê? Porque muitas vezes quando eu vou lá avaliar as alternativas, eu percebo que as alternativas que eu criei não são adequadas. E aí eu tenho que dar um passo para trás para ver onde é que eu falhei, se foi no entendimento do problema, ou se foi na própria criação das alternativas, para quê? Para refazer esses passos. Mas a tomada de decisão, ela é eminentemente linear, quer dizer, ela segue essas etapas sem muito retorno, embora isso possa acontecer. O próximo passo, né, o que a gente quer destacar aqui na nossa preleção é com relação aos critérios. E a gente vai ter um conjunto de critérios. A gente te lista aqui no slide para vocês, que está sendo apresentado, 9 critérios básicos. Mas esses critérios eles não são estanques, nem esgotam a lista de critérios que se poderia adotar. Então eu tenho o critério dos custos, eminentemente eu estou preocupado com quanto que eu vou desembolsar. Eu tenho o critério dos benefícios, onde eu foco principalmente o retorno que eu vou ter. É o caso, por exemplo, dos investimentos do governo, né? O governo, quando negocia, ele deve se orientar pelos benefícios que traz para a sociedade. Os custos, eles são importantes, mas a visão maior do governo ou deveria ser, a questão dos benefícios. Eu também posso ter como critério o fluxo de caixa. As entradas e saídas, os desembolsos, né, onde eu posso ter garantido um benefício maior do que o custo. Só que o custo, eventualmente, ele pode acontecer num determinado momento onde eu não tenho recursos para fazer frente a ele. Então, eu teria que me preocupar nessa hora do fluxo de caixa. A outra questão é a tangibilidade. A tangibilidade está muito voltada à questão da percepção de valor. Então, se eu estou me preocupando com a percepção das outras pessoas, eu estou me preocupando com o critério de tangibilidade. E aí eu tenho o tempo maior velocidade ou menor velocidade para implementar uma determinada alternativa, a viabilidade dela como um todo, em função das dificuldades que eu posso ter. Por exemplo, a gente citou lá as dificuldades de infraestrutura que se tem na área de energia no país. Isso aí comprometeria a viabilidade. Eu posso pensar nos recursos.
né? E nessa hora eu não estou falando necessariamente de custos, mas eu estou falando de recursos como, por exemplo, a disponibilidade de um profissional naquele determinado momento para implementar a solução que eu encontrei, ou implementar o resultado da negociação. Posso pensar nos riscos, que seriam basicamente a consideração das variações que se pode ter num momento próximo, né, em termos de tempo, com relação ao ambiente que eu tenho hoje. Essa alternativa que eu escolhi, ela é perfeita para se aplicar hoje, mas em função da possibilidade de uma mudança de sistema legal, da possibilidade de uma ocorrência de um fenômeno econômico, e esse ambiente muda e aí, de repente, a alternativa que eu escolhi já se torna inviável. Então, uma outra consideração seria os riscos. E, finalmente, a ética, onde a gente considera todos os valores que estão envolvidos dentro da sociedade para escolher a alternativa ou a melhor alternativa que eu vou adotar. Para essa questão das alternativas, a gente tem uma série de ferramentas que elas são explicadas no material de vocês, mais ou menos num bom grau de profundidade. Então eu tenho a matriz de priorização, onde eu coloco todas as alternativas no papel e classifico essas alternativas. Primeiro com relação à sua importância para mim, em termos de critérios que eu vou escolher. E depois uma classificação dentro de cada um dos critérios. O que me leva a uma solução quase que matemática. Daí a vantagem de se usar a matriz de priorização. Eu saio daquela zona de achismo e vou para um resultado quase que matemático. Eu tenho também a tabela de trade-off, que basicamente vai analisar em cada alternativa o que eu ganho e o que eu perco. E me preocupar com os saldos que eu vou ter na escolha de cada uma dessas alternativas para levar à escolha da alternativa final. E, finalmente, eu tenho as árvores de decisão, que são critérios do tipo sim ou não, ou com mais alternativas, onde eu vou encadeando uma série de critérios, eu vou encadeando uma série de perguntas que vão me levar à escolha de uma alternativa no final. Fora as ferramentas, eu tenho as técnicas, que são a orientação geral para se chegar à tomada de decisão. E nesse caso a gente fala de 4 técnicas também no nosso, aliás, de 3 técnicas também no nosso material, que seria o catch-ball, que basicamente faz com que se pegue um problema e entregue para uma pessoa para ela trabalhar, ela trata esse problema, traz de volta para o grupo, aí eu posso pegar esse mesmo problema e entregar já com essa contribuição inicial para uma outra pessoa para ela trabalhar e assim por diante até que a gente chega à conclusão em grupo de que o problema já foi devidamente tratado de forma exaustiva e aí a gente tem uma solução que pode ser implementada. O ponto e contraponto, ele é um pouquinho diferente do catch-ball no sentido de que eu tenho basicamente 2 grupos que se contrapõem de fato. Um faz a proposta e o outro critica. Critica apontando determinados elementos que não foram satisfeitos dentro da alternativa que foi objetivada. Só que esse segundo elemento, ele tenta trabalhar em cima daquilo que o primeiro propôs. Isso também é diferente do cão de guarda intelectual, onde os 2 grupos eles assumem posições realmente totalmente opostas. Um trabalha e o outro critica. Você pode dizer assim, é fácil criticar. Mas eu diria que para se criticar com bom senso e se criticar de uma maneira pontual, essa atividade ela não se torna tão simples assim. E muitas vezes, quando eu vou trabalhar diversos problemas, eu posso até alternar a posição dos grupos. Num determinado momento, um grupo é considerado basicamente o executor e o outro é o crítico, e num outro determinado momento eles trocam os seus papéis dentro da técnica. Finalmente, a gente pode falar que existe uma classificação entre os critérios de assertividade, quer dizer, a pontualidade ou objetividade que eu estou adotando dentro de um processo de tomada de decisão, e com relação à cooperação do grupo. Isso também é trabalhado no nosso material e é materializado nesse esquema que a gente traz da própria apostila, da própria unidade, e se reproduz aqui no slide, que seria a visão de assertividade maior versus cooperação maior, onde eu teria, quando há uma convergência desses 2 fatores em grau máximo, aquilo que a gente chamaria de colaboração.
E aí eu tenho os outros quadrantes, onde eu tenho competitividade e posicionamento, quando eu tenho o quê? Uma cooperação baixa, mais uma assertividade alta. Então, a cooperação baixa quer dizer que as pessoas estão competindo muito, né? E aí, nesse caso, se destaca a competitividade. Quando eu tenho assertividade baixa e cooperação baixa, é basicamente o momento em que eu estou desconsiderando totalmente a importância do problema. Então, existe uma indiferença, uma desconsideração com relação àquela relevância. Mas se o problema for relevante, se o problema for importante, aí eu tenho que fazer um esforço para mudar esse posicionamento das pessoas, avaliarem o problema para se chegar a uma solução adequada, para se ter uma tomada de decisão assertiva. E com isso a gente vai terminando aqui o nosso bate-papo, né, que cobre basicamente as nossas 4 unidades finais da disciplina, e se abre agora espaço para que as pessoas possam também se manifestar. Então eu estou dando aqui o microfone a Dимitra, se ela estiver com o microfone habilitado, né, para que ela possa fazer alguma consideração sobre aquilo que a gente discutiu. Né? E também, né, se ela não tiver com o microfone habilitado, ela também pode usar aqui a nossa ferramenta do chat, colocando as suas dúvidas que a gente vai tentar responder. Oi, professor. Como vai, Dимitra? Tudo bem. Estamos aqui. E como é que está a negociação aí na Grécia? Como é que está a situação aí com vocês? Eu acho que está piorando. Só pior aqui, professor. São muitos interesses conflitantes e conflitantes entre os países também. Isso dificulta realmente se conseguir uma solução. Mas vamos voltar para a nossa disciplina. O que você aí tem de dúvida, o que de repente não ficou claro que a gente pudesse trabalhar aqui? Não, eu entendi bastante, eu já terminei também as atividades, tudo. Não é difícil a matéria. O problema é a gente ter que nem o do case, sobre o trabalho escrito também, né? Você tem que procurar também sobre a cultura, tudo, né, da China, para poder negociar também o Brasil ou qualquer outro país. Tem que procurar saber sobre a cultura, né, a maneira dos chineses. Isso também não estava na matéria, mas a gente tem que pesquisar, né, professor? A ideia é a gente tentar sair um pouquinho daquele ambiente de sala de aula, se bem que esse conceito de sala de aula no EAD não se aplica, né? Mas tentar se sair um pouquinho desse ambiente e ampliar a visão para se usar aquilo que você está estudando no curso, né, na vida prática. Lógico. Que é o objetivo final. Mas eu não achei difícil. Eu só fiquei em dúvida na pergunta também do case, mas eu já entreguei também. Foi na hora que pergunta sobre os fatores, né? Mas eu respondi conforme foi essa revisão, né? Essa revisão foi boa. Eu achei... Agora, no caso da questão dissertativa, só para te dar uma orientação, né? E, aliás, uma orientação que quem ouvir a nossa gravação vai conseguir implementar. Não existe uma resposta certa ou errada. Na verdade, o que existe é uma consideração geral em que se espera que o aluno use de um determinado critério para analisar aquela situação e, com base nesse critério que ele escolheu, implemente uma alternativa para a sua resposta, né? Se esse critério ele está embasado, se ele é coerente, a gente pode ter uma série de respostas diferentes para uma mesma situação. Eu costumo, com muita frequência, dar como exemplo um livro que é um livro basicamente jurídico, chamado O Caso dos Exploradores de Caverna, em que existe um crime. Eu não vou ficar aqui contando detalhes do livro, mas acontece um crime. E esse crime ele é julgado por diferentes juízes com orientações jurídicas distintas. E a gente percebe que, a depender da orientação jurídica, cada juiz vai condenar ou absolver os culpados, né,
E essa condenação, ou essa absolvição, ela é absolutamente coerente com aquilo que foi considerado. Aí você pergunta assim, mas poxa, eu posso ter sim, a resposta sim e não para a mesma pergunta? Pode, pode, a depender da consideração que você está fazendo. Agora imagina quando eu estou negociando, né, e os negociadores têm considerações distintas sobre o mesmo fato. Aí é que surge a dificuldade no processo de negociação. A gente tentar, no final, compatibilizar as visões, compatibilizar os valores, para chegar a uma solução convergente. Não, tudo bem. Voltei a falar demais. Eu já dei uma... deixa eu te perguntar outra coisa, professor. A revisão que teve para a prova, vai ter uma aula antes da prova da web ou não? Que é dia 7, não sei, de junho? Tem mais uma web conference também marcada se não me engano, para o comecinho de junho. 3 de junho, isso. E aí seria uma web conference mais aberta, onde a gente discute o conceito de uma maneira geral. A gente não vai ficar falando sobre a matéria como um todo, né? Quer dizer, não é uma web conference com bizus, né? Dicas sobre a prova. É uma web conference para a gente tirar dúvidas com relação ao que o aluno estudou. Para a prova em geral, as 2 webs que teve, é mais ou menos o que vai cair, é um resumo do que vai cair, mais ou menos, as coisas mais importantes que a gente precisa saber, assim, para a prova. Sim. Aquilo que a gente discutiu na web conference, né, nas 2 web conferences iniciais, é aquilo que vai ser mais cobrado na prova. Agora, uma dificuldade que o aluno reclama, que o aluno em geral menciona, ele reclama, é que as questões, especificamente com relação a técnicas de negociação, elas contextualizam os conceitos. Então não tem uma pergunta na prova, ou é muito raro acontecer na prova uma pergunta do tipo, o que é Maana? Que aí o sujeito decora e aplica o conceito que ele decorou. Na verdade, o que acontece com mais frequência é a gente apresentar, por exemplo, uma determinada situação e aí perguntar assim, qual é a Maana nesse caso? Entendi. Entendeu? É um problema, assim. Então você precisa conhecer o conceito e saber aplicar. Entendi, professor. E o case da N2 já está liberado ou ainda não? Ainda não. Na verdade, eu não sei se está liberado. Já passaram para os professores para que a gente fizesse as perguntas, né? Mas eu não sei se já foi liberado para os alunos, porque eu não acompanho as notificações que são feitas para os alunos. Elas não vêm para o professor, só vão direto para vocês. Não, tudo bem, professor. Para mim... OK? OK. Legal. Bem, a gente continua, né, disponível no fórum. Quem responde hoje diretamente o fórum é o tutor, né? Mas se ele não conseguir dar a resposta de imediato, ele certamente encaminha para o professor responsável pela disciplina a pergunta do aluno. Então, se você tiver mais alguma dúvida, né, entre em contato lá via fórum, ou no seu caso específico, né, que você está linkada com o meu Facebook, também pode encaminhar as perguntas, as dúvidas pelo Facebook. Suas filhas estão bem? Estão aqui, brincando. Legal. Então, quando você vier, né, que a gente até comentou, vamos marcar um belo de um almoço lá no restaurante Igreja. Lógico. Tá bom? Tá bom, manda um beijo pra todo mundo, tá? Pra Nanda, Mando, sim. Felicidades, bons estudos. E pra quem vai ouvir essa gravação também, sucesso nas provas. Daqui a um mês eu tô aí, certinho. Tá legal. Tá bom, tchau, felicidades. Obrigada. Outro tchau.